Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre projeções cartográficas. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! A projeção cartográfica é definida como um tipo de traçado sistemático de linhas numa superfície plana, destinado à representação de paralelos de latitude e meridianos de longitude, sendo a base para a construção dos mapas. A representação da superfície terrestre através de um mapa nunca será verdadeira, pois sofrerá modificações ou distorções. Nesse sentido, as projeções cartográficas são desenvolvidas para minimizarem as imperfeições dos mapas e proporcionarem maior rigor científico à cartografia. Sobre a cartografia, é a técnica de confeccionar mapas e correlatos, muito utilizado na geopolítica, estratégia de guerra, conhecer e pontuar riquezas naturais e apontar os melhores espaços geográficos. Estudaremos agora os principais tipos de projeções: a plana, a cilíndrica e a cônica. Começaremos pela projeção plana ou azimutal. O mapa numa projeção azimutal é construído sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera terrestre. Este ponto ocupa sempre o centro do mapa. É usado em geral para representar as regiões polares e suas proximidades e para localizar um país na posição central, tornando possível o cálculo de sua distância em relação a qualquer ponto da superfície terrestre. As projeções azimutais são as mais usadas pela geopolítica, pois podem realçar o status de um país em relação às demais nações. O emblema da ONU, Organização das Nações Unidas, é uma projeção azimutal. Agora vamos falar sobre a projeção cilíndrica. Esta representação é obtida com a projeção da superfície terrestre através dos paralelos e meridianos, sobre um cilindro em que o mapa será desenhado. Ao ser desenrolado, apresentará sobre uma superfície plana todas as informações que para ele foram transferidas. Tipos de projeção cilíndrica. Primeiramente, nós temos a projeção conforme. São as projeções em que há o cruzamento de paralelos e meridianos em ângulos retos. Nesse tipo de projeção, os ângulos são conservados e as áreas apresentam deformações. É a primeira projeção elaborada por Mercator. Segundo, nós temos a projeção equivalente. São as projeções que apresentam bastante deformidade em torno de um ponto, devido à variação da escala. Nesse tipo de projeção, há conservação das áreas e distorção dos ângulos. Terceiro, nós temos a projeção equidistante. São as projeções que não apresentam deformidades lineares, ou seja, as distâncias estarão mais apropriadas com a realidade. Nesse tipo de projeção, preserva as distâncias, mas deforma as áreas e os ângulos. E por último, nós temos a projeção afilática. São as projeções que não preservam forma, ângulo, distância ou área, ou seja, não há conservação das propriedades. Porém, nesse tipo de projeção,
a minimização das deformações em conjunto. Aqui nós temos uma projeção cilíndrica. Estudaremos agora a projeção cônica. É um tipo de projeção cartográfica em que a superfície da Terra é representada sobre um cone imaginário, que está em contato com a esfera em determinado paralelo, ou em que o cone intercepta a esfera em dois paralelos. Os meridianos formam a rede de linhas retas convergentes nos polos, e os paralelos formam círculos concêntricos. Na projeção cônica, as deformações são pequenas próximas aos paralelos de contato, mas tendem a aumentar à medida que as zonas representadas estão mais distantes. As projeções cônicas são as projeções cartográficas mais adequadas para a representação de países em médias latitudes ou para a representação de um determinado hemisfério. Estão pensadas como se fosse colocado um cone sobre um dos hemisférios terrestres. Sobre a superfície de contato com o cone com a Terra, podemos classificar as projeções cônicas em: primeiro, projeção cônica tangente. É aquela onde as latitudes médias apenas tocam o cone, sem transpassar as linhas do cone. A projeção cônica tangente é ideal para evitar as distorções nas latitudes médias. Segundo, projeção cônica secante. É ideal para a representação de uma área mais ampla, como um hemisfério, pois a distorção fica menor e melhor distribuída entre as diversas latitudes representadas no mapa. Aqui nós temos uma projeção cônica. Falaremos agora das projeções cartográficas. Começaremos com a projeção de Mercator e suas características. Projeção cilíndrica e conforme. Bastante utilizada na navegação marítima. Os paralelos e meridianos são retos e perpendiculares. Quanto mais perto dos polos, altas latitudes, maior a deformação. Evidencia os países desenvolvidos. Agora falaremos da projeção de Peter e suas principais características. Projeção cilíndrica e equivalente. Apresentada em 1973, integra o conjunto de iniciativas promovidas em busca de uma projeção politicamente mais adequada, na qual os países de terceiro mundo fossem mais destacados, mostrando seu tamanho real em relação ao chamado primeiro mundo. Mantém a dimensão proporcional das terras emersas. Projeção de Good tem a finalidade de mostrar a equivalência das massas continentais e oceânicas. Projeção de Haytoff tem formato elíptico, muito utilizada na confecção de planisfério. É equivalente, ou seja, conserva a proporção das terras continentais. E por último, a projeção de Hobson. Essa projeção foi proposta em 1961 pelo geógrafo e cartógrafo Arthur Hobson. Ela corresponde a uma projeção afilática e suas características assemelham-se à projeção cilíndrica. Nessa projeção, há alteração das formas e das áreas. A representação dos meridianos
ocorre por meio de curvilíneas e os paralelos por meio de linhas retas. A intenção dessa projeção é reduzir as distorções angulares, o que gera uma distorção mínima das áreas continentais, sendo, portanto, considerada a projeção que melhor apresenta as massas de terra. Bem, galera, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus.